Quando eu finalmente conseguia o Instagram de alguma garota ou o número dela no WhatsApp, começava a conversar com ela, eu ficava o dia todo esperando uma notificação dela. Eu ficava o dia todo esperando alguma mensagem dela, alguma coisa do tipo, pra ela mandar mensagem, a gente começar a conversar e conversar, e aí eu ficava o dia todo à disposição dela. Eu era uma pessoa extremamente acessível. Eu sempre estava acessível para responder as mensagens dela, para ver os stories dela, e se ela não me respondia e postava um story no Instagram, eu já ia cobrar ela. Por que você não estava respondendo? Por que você não responde minha mensagem? Aí eu mandava uma mensagem atrás da outra, e isso é um erro extremamente comum que você mesmo pode estar fazendo, que é justamente de ser uma pessoa muito acessível. Quando você é uma pessoa muito acessível, qualquer um pode falar com você no momento que for, você nunca tá fazendo nada, você sempre tá online, você sempre é aquela pessoa que tá no Instagram, que tá no WhatsApp, não importa o momento, e você sempre vai responder a mensagem dos seus amigos, das meninas, de quem for que seja. Então, isso acaba sendo um problema, porque uma pessoa muito acessível, ela não é uma pessoa atraente. Você até pode ser acessível para, sei lá, seus amigos te chamaram e você não vai querer ser atraente para seus amigos, óbvio. Mas ainda assim, isso é importante, porque isso impõe respeito, indiretamente, de forma extremamente indireta. Porque, por exemplo, você é uma pessoa muito ocupada, você tem seus projetos, você vai para academia, você segue uma rotina, você tem hábitos saudáveis e aí você fica ocupado com os seus projetos, você fica ocupado para ir para academia, você fica ocupado com leitura e detox digital, você não é aquela pessoa que fica o dia inteiro na internet, o dia inteiro no Instagram, então você se torna uma pessoa não tão acessível assim, porque você tem outras ocupações, entendeu? E quando você tá conversando com alguma garota e você não necessariamente responde ela na hora que ela te mandou a mensagem, ela já vai ficar com aquele pensamento de, ué, por que que ele não me respondeu logo de cara? Ele costumava me responder toda vez que, assim que eu mandava uma mensagem, por que que ele não me respondeu agora? E aí ela já vai ficar um pouco, assim, já vai fazer com que indiretamente ela pense mais em você. Já vai fazer com que indiretamente ela se pergunte, por que que ele não tá me respondendo? Tipo assim, era pra ele me responder, era pra ele me dar atenção, por que que ele não tá me dando atenção, cara? Isso muitas vezes acontece, ainda mais com jovens. Eles fazem muito um chamado jogo de desinteresse. Jogo de desinteresse é quando você tá interessado numa pessoa, você tá claramente interessado numa pessoa, você tá conversando com ela, mas você fala, eu vou demorar um pouquinho mais pra responder ela, ou essa menina demorou 1 hora pra me responder, eu vou demorar 2 horas pra responder ela. E aí você fica com esse jogo de desinteresse e jogo de desinteresse, mas quando você responde ela, você responde de forma desesperada e de forma que você não tá se dando respeito. As pessoas percebem isso, cara. Eu não sei se alguém falou pra você isso ou não, mas as pessoas percebem quando você tá jogando, quando você tem esse jogo de desinteresse, porque pode ser alguma menina da sua escola. Você faz esse jogo de desinteresse no WhatsApp e nas redes sociais, no Instagram, que seja. E aí quando você chega e vê ela pessoalmente, você fica todo bobão, cara. Você fica todo desesperado. Ai, oi, tudo bem? Deixa eu te ajudar aqui, deixa eu carregar a sua mochila. E aí você fica todo desesperado. Ou então você faz justamente o contrário. Você finge que você é misterioso e não sei o que, e você fica quieto, você fica calado. E, cara, as duas formas estão totalmente erradas. Você não tem que ser desesperado para conseguir a atenção dela, você não tem que agir misterioso e ficar quieto, porque, sinceramente, conversar com garotas não é um bicho de sete cabeças que nem você pensa, cara. Não é uma coisa tão difícil assim. E o que acontece é que você só tá sendo muito esquisito, sendo acessível o tempo todo, agindo dessas formas. E eu vou falar pra você qual que é, na verdade, a forma correta que você deve agir. E a resposta é que não tem exatamente essa forma correta, porque você não tem que estar pensando como você vai agir com essa garota. Como eu vou agir com essa garota hoje? Como eu vou. Hoje eu vou ser misterioso. Hoje eu vou tratar ela muito bem, eu vou ser muito desesperado, eu vou carregar a mochila dela, eu vou fazer todos os favores, tudo que ela me pedir eu vou fazer. Cara, tá errado. O momento que você se torna um cara interessante, o momento que você se torna um cara atraente, é quando você começa a praticar bons hábitos. Quando você começa a ter uma rotina, quando você começa a colocar um projeto fora do papel, quando você começa a focar em você. Porque quando você foca em você, cara, você não vai ter tempo para responder ela o tempo todo e vai ser natural. Não vai ser igual um jogo de desinteresse, vai ser natural.
tudo bem você responder ela a hora que você puder. Se ela te mandou uma mensagem há 2 segundos atrás, você tá livre, responde, só responde. Mas se você estiver fazendo alguma coisa, cara, não fica desesperado em responder. Às vezes você tá ocupado no seu projeto, você tá lendo um livro, você tá trabalhando no seu projeto, gravando um vídeo pro YouTube e você nem viu a notificação dela. E tá tudo bem você responder mais tarde. E se você estiver ocupado com alguma coisa interessante, só fala: "Ah, eu estava ocupado aqui, eu estava trabalhando no meu projeto, eu estava criando alguma coisa, eu estava lendo, eu estava meditando, eu estava fazendo qualquer outra coisa". Você vai automaticamente se tornar mais interessante, cara. "Ai, desculpa por não ter te respondido, eu estava na academia". Na verdade, nem pede desculpa. Fala assim: "Ah, eu estava na academia, por isso não respondi. Mas posso conversar agora, o que você precisa?". Se você responder dessa forma, natural, falando que você estava fazendo alguma coisa, automaticamente você vai se transformar numa pessoa mais interessante, cara. Você já parou pra pensar nisso? E tem mais, tem o bônus de você estar se transformando, porque se você tá indo pra academia, você vai ver uma melhora no seu shape, você vai ver que você tá melhorando a sua confiança, a sua autoestima, o seu shape, você tá indo pra academia, interagindo com outras pessoas, porque quando você tá interagindo com outras pessoas, você não precisa da atenção dessa garota o tempo todo. Você não é uma pessoa que é carente de atenção, porque você tem amigos, você tem outras garotas que você tá conversando na academia pessoalmente, e você pode nem estar interessado nelas. Você pode nem tentar alguma coisa com elas, mas você está simplesmente conversando com elas. Perguntando: "Ah, o que você está treinando hoje? Ah, vamos revezar, vamos treinar junto um dia". E você nem precisa estar interessado com elas, cara. Porque isso é apenas um desenvolvimento, isso é apenas você treinar a sua conversa, você treinar a sua interação com as outras pessoas. Você vai estar, além de você estar treinando, você vai estar treinando seu físico, você também vai estar treinando suas habilidades sociais, cara. E você não vai ter essa carência que você tem. Eu falo isso tudo porque foi exatamente assim que eu parei de ter essa carência. Foi assim que eu lidei com essa certa carência e com isso de estar disponível o tempo todo para que esperando apenas uma notificação dela, entendeu? Eu parei de estar apenas vivendo esperando uma notificação, esperando com que ela tivesse disponível para conversar comigo e tudo mais, porque as pessoas notam isso. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as pessoas notam. É a mesma coisa a mesma coisa que eu falei. Tem o jogo de desinteresse e tem você estar ocupado de verdade. As pessoas percebem quando você faz esse jogo de desinteresse. E às vezes, quando você começa a ser mais você mesmo, quando você começa a ir treinar, dedicar o tempo para você mesmo, e você tá conversando com uma garota que não exatamente se sente atraída por você, quando você muda essas coisas, cara, ela vai questionar, ela vai pensar: por que que esse cara não tá me dando atenção? Por que que ele não tá respondendo minhas mensagens na hora? E ela vai acabar pensando mais em você do que ela pensava antes, cara. Isso já é um começo. Sinceramente, isso já é um começo. Mas aí você tem que colocar na balança também, cara. Será que essa garota vale a pena? Será que vale a pena conversar com ela? Será que eu tô caminhando para um certo desenvolvimento, eu tô caminhando para me tornar uma versão melhor minha? Será que essa garota ela também tá fazendo isso? Será que ela também tem bons hábitos? Será que ela também é uma pessoa de valor? Será que ela é uma pessoa que vale a pena se relacionar? Você tem que pensar nisso também, porque não é porque você não consegue garota nenhuma, não é porque as garotas te rejeitaram várias vezes que você tem que obrigatoriamente colocar no pedestal a única garota que te deu atenção e tratar ela como se ela fosse a última mulher que fosse te dar atenção, cara. Entendeu? Porque às vezes sim, às vezes ela vale a pena e às vezes vale a pena você investir o seu tempo nela, você investir as suas habilidades de conversa que você tá ganhando nela, mas às vezes simplesmente não vale a pena, cara. Às vezes simplesmente é uma garota que não tá caminhando pro mesmo lugar que você, ela não tá indo pra mesma direção que você, ela não tá se desenvolvendo. Então, tudo que eu tô falando nesse vídeo vai resultar em você se colocar mais respeito em você mesmo, entendeu? Porque se você se respeitar, se você se levar a sério, se você se desenvolver, cara, automaticamente as outras pessoas também vão te respeitar. Você não tem que ficar fingindo que você é misterioso, ficar fingindo que você é um cara respeitado. Você tem que primeiramente mudar a sua própria visão de si mesmo. Você tem que se respeitar acima de tudo, cara. E se você não se respeita, eu recomendo que você
só tire um tempo para você mesmo e comece a se desenvolver, comece a trabalhar na sua autoimagem, comece a trabalhar no seu shape, comece a trabalhar no seu físico, comece a criar um projeto, porque você criando um projeto, você vai ver que você tem o seu valor, você vai se respeitar. Você fica um tempo longe dessas coisas que tiram o seu próprio respeito, longe dessas garotas que não te respeitam, longe dessas garotas que estão apenas para validação delas mesmas, para receber sua notificação e falar, tem um bobão atrás de mim, e falar para as amigas dela, esse cara não larga do meu pé, ele fica atrás de mim o tempo todo, porque às vezes elas querem validação, cara. E o ser humano quer validação, isso não é culpa delas. Todo mundo quer validação, até você mesmo quer validação, senão você nem tava assistindo esse vídeo. Então o que eu tô falando é, procura se respeitar, procura não ser acessível o tempo todo e não brinca com esse jogo de desinteresse nem nada, só foca em você, porque automaticamente você não vai ter tempo pra ficar na internet o dia todo, entendeu o que eu quero dizer? Bom, essa era a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, se é a sua primeira vez assistindo o meu canal, meu nome é Breno, eu falo sobre desenvolvimento pessoal masculino. Se você gostou desse vídeo, considera dar um like, considera compartilhar ele com alguns amigos seus que você acha que precisa escutar isso, porque eu quero passar adiante essa minha palavra do desenvolvimento pessoal e passar adiante coisas que me ajudaram de certa forma. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir para você deixar o seu like, deixe o seu comentário também. Eu quero saber o que você acha desse tema, eu quero saber a sua opinião desse tema, se você já teve problemas em ser acessível demais. E se inscreve no canal e é isso. Valeu!